Provavelmente você já ouviu muitos conselhos financeiros e ficou aí pensando, será que é bom seguir? Será que não? Bom, no vídeo de hoje você vai ouvir o melhor deles, então confere aí. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E hoje a gente vai falar sobre o melhor conselho financeiro que alguém pode dar. Se eu fosse te dar um único conselho, seria esse aí. Confere na tela. Dependa única e exclusivamente de você mesmo. Esse conselho não agrada a muita gente e eu sei disso. Eu sei muito bem que esse conselho não agrada aquelas pessoas que pensam que é preciso que alguém ajude alguém para que este alguém se levante. E isso acontece de muitas maneiras. As pessoas dizem, se não derem uma oportunidade para mim, como é que eu vou fazer? E aí o que essa pessoa faz? Fica esperando que alguém dê essa tal oportunidade para ela. Ela não vai atrás do que ela quer. E para isso, a gente tem aí alguns exemplos. Você mesmo conhece pessoas, não precisa ler uma pesquisa ou ler um livro de história. Você aí conhece pessoas que são bem-sucedidas e outras que não são bem-sucedidas. O que você precisa analisar é o que esse bem-sucedido fez que este mal-sucedido não fez e, de repente, nem quer fazer. Essa é a diferença. Na maioria dos casos, e aí a gente está falando em ser bem-sucedido de uma forma lícita. Eu faço esse parêntese porque todas as vezes que eu falo de pessoas bem-sucedidas, invariavelmente vem comentários aqui no canal de gente dizendo, mas eu conheço um rico que não é honesto, eu conheço um rico que enriqueceu roubando. Bom, eu não estou falando dessas pessoas, eu estou falando de fato, ser bem-sucedido. Um ladrão pode ter dinheiro, mas ele não pode se considerar uma pessoa bem-sucedida. Percebe a diferença? Então, a gente está falando de pessoas de sucesso, pessoas bem-sucedidas. E a grande maioria delas dependeu de si mesmo. Entendeu que se fosse ficar esperando oportunidade ou ajuda, elas não iam chegar em lugar algum. Outra coisa que essas pessoas têm em comum, elas não deram ouvidos para aquele monte de coisa negativa que é comum das pessoas falarem, né? Você tem uma boa ideia, você quer fazer alguma coisa para crescer na vida e vai aparecer muita gente falando que isso é uma bobagem, que você não vai conseguir e que não vai dar certo. E aí você fica naquela situação, dou ouvidos para essa pessoa ou não? Os bem-sucedidos, a grande maioria deles, repetindo, não deu ouvidos para isso. Alguns até deram ouvidos, aí se deram mal e aprenderam que fizeram a coisa errada. Então começaram a fazer o que eu chamo de o número do surdo, não deram mais ouvidos para esses palpites furados, geralmente vindos de pessoas mal-sucedidas, e aí foram em frente. E se você quer aí exemplos na história, você tem a comunidade judaica. A comunidade judaica entendeu uma coisa que eu vou até colocar na tela para você guardar bem. Olha aí. Os judeus no passado não dependiam de direitos porque não tinham nenhum. Falando um pouquinho de história, se você for aí ver a nossa história recente, a Segunda Guerra Mundial, né, que começou em 1939 e foi até 1945, faz parte aí da história recente, né? Quantos judeus não perderam absolutamente tudo e chegaram em outros países, muitas vezes sem nem saber falar o idioma e com nenhum tostão no bolso. E essas pessoas que migraram aí para outros países, né, fugindo da guerra, o que aconteceu quando elas chegaram nesses outros países? Não eram cidadãos desses países, logo não tinham direito nenhum. Eles entenderam que não podiam esperar por ajuda de ninguém. Olha só, meu avô chegou aqui no Brasil
E ele sabia que, por não ser brasileiro, ele não podia contar com a ajuda do governo, que ele não tinha como conseguir uma linha de crédito no banco, ele mal tinha documentação brasileira. Como é que ele ia sobreviver se ele não dependesse única e exclusivamente dele mesmo? Então, o fato de ele não ter direitos e saber que ele não tinha e nem viria a ter tão cedo, fez com que ele se mexesse, fez com que ele buscasse oportunidades e ele mesmo trabalhasse pelo seu próprio sucesso. Ele jamais dependeu de ajuda de ninguém porque não havia ajuda vinda de lugar nenhum. E isso foi bom. Então, as pessoas que pensam que o governo tem que ajudar, que se o governo não der dinheiro não vai dar certo, de que se os políticos não nos ajudarem nós estaremos fadados ao fracasso, na verdade é o contrário, porque se você depender dos políticos lembrarem que você existe e aí tiverem uma ideia maravilhosa de te darem todas as oportunidades que você necessita, você não vai sair da onde você está, porque eles não vão fazer isso. Os nossos políticos, infelizmente, estão muito mais preocupados com os direitos deles do que com o direito da população. Então pensa, se você for depender dos outros, você não vai chegar a lugar algum. E tem mais um outro ensinamento da comunidade judaica que eu quero passar para você. Dá uma olhada aí na tela. Investir em coisas de valor, valorizar a família e a crença em Deus. Pensa nessa situação e tenta se colocar nesse contexto. Você mora numa casa, tem o seu trabalho, tem o seu comércio e de repente a sua casa é invadida, você é colocado para fora sem absolutamente nada além de uma pequena malinha e aí você vai rumo ao desconhecido. Foi isso que aconteceu com os judeus durante a Segunda Guerra. Simplesmente eles foram roubados de absolutamente tudo o que tinham e colocados para fora das suas casas. E aí eles aprenderam que isso é uma coisa possível de se acontecer, porque aconteceu com eles. Então o que eles passaram a valorizar? A investir em coisas de valor, preferencialmente naquela época, em coisas que se podiam carregar. Por quê? Se aconteceu uma vez, quem diz que não pode acontecer de novo? Então, o dinheiro que os judeus passaram a fazer depois de chegar em outros países ou depois que a guerra acabou, foi investir em coisas de valor, a saberem, primeiro, que eles dependiam deles próprios porque eles não tinham ajuda de ninguém, muito pelo contrário, eram mal vistos por muita gente. E a investir em coisas de valor, coisas que eles pudessem levar de um lugar para outro, porque eles não sabiam até quando aquela nação para a qual eles tinham ido iam aceitar que eles permanecessem lá. Podia ser que, de repente, eles tivessem que sair de lá da noite para o dia. E aí, como é que você faz? Vivendo dessa forma, a comunidade judaica entendeu que precisava investir em coisas de valor e que o seu maior valor era a família. Até porque muitos perderam vários membros da família, alguns perderam a família inteira. Tiveram que fazer uma nova família, construir uma nova família. E aí, quando você perde uma coisa, você dá muito mais valor a ela. E acima de tudo isso, eles entenderam que a crença em Deus é o que manteve todo mundo vivo, firme, unido e com forças para seguir em frente. Então, o melhor conselho que você pode ter financeiramente e em tudo na vida é que você precisa depender de si mesmo e não ficar na dependência de quem quer que seja, de coisas, de pessoas ou do governo. E dependa, acima de tudo, da sua fé, naquele que sabe de todas as coisas e conhece tanto o passado como a sua situação atual e também o futuro. Esse é o melhor dos conselhos e eu espero que você aproveite. Sabe uma outra coisa que você pode aproveitar também? Para fazer um Patflix aqui no meu canal, assista outros vídeos e você vai ter aí muito mais informação sobre comportamento, vida financeira e empreendedorismo. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!